No quadro Contexto de hoje, Tarzan Leão traz o tema Aprendendo com a Natureza. Olá, tudo bem com você? É claro que tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente deve dar o melhor, deve fazer da melhor maneira possível, seja o trabalho mais complexo ao serviço mais simples, seja você cuidar de um sistema complexo numa empresa até ocupar-se de varrer o pátio, o ambiente comum, qualquer lugar que seja. Nós precisamos dar sempre o melhor de nós naquilo que fazemos e devemos fazer com zelo, com cuidado, com esmero. Essa é uma regra básica e eu penso que nesse ponto vocês concordam comigo. Mas outra coisa que já vai caminhar para uma espécie de patologia ou quase doença é o perfeccionismo. O perfeccionismo pode tornar as pessoas muito frustradas, inclusive, porque ninguém é perfeito. Aqui e acolá a gente falha. O perfeccionismo também pode gerar outra questão. A pessoa nunca termina um serviço, fica fazendo, refazendo, fazendo, refazendo. Há escritores que ficam anos e anos escrevendo o mesmo livro, reescrevendo. Tem um escritor mineiro que já faleceu, Roberto Drummond, que ele escreveu 10 vezes o mesmo romance, O Cheiro de Deus. Ficou 10 anos envolvido nesse romance. A cada ano ele escrevia, jogava tudo fora, escrevia de novo, e assim foi. Ele quis escrever para ele, então, o romance perfeito, a história perfeita. É claro, e quem lê o livro sabe que, de fato, é um livro muito bom. Então, o perfeccionismo tem lá o seu lado positivo, mas a gente precisa ter muito cuidado para não se tornar mesmo uma patologia. E aí você nunca termina de arrumar a casa porque não ficou perfeita, nunca termina de fazer aquele trabalho porque não ficou do jeito que você queria. E aí você todo dia volta no mesmo ponto, refazendo, fazendo e refazendo. Isso pode causar problemas seríssimos para quem é dessa maneira, porque de fato gera muita frustração. E, ademais, a vida não é assim. O mundo tem uma dinâmica, a natureza tem uma dinâmica, e a gente então precisa seguir o curso da vida. A vida é como um rio, eu gosto de usar essa analogia, né? A vida é um rio que vai seguindo, que vai caminhando. Ela não se detém, ela não para, ela segue, ela vai sempre seguindo. E assim deve ser em tudo aquilo que a gente faz, sempre com tranquilidade, sempre com calma e aprendendo também da natureza que se renova, que tem os seus ciclos e que tem suas imperfeições, mas tudo acontece como teria que acontecer. Então, a gente precisa ter muito cuidado, fazer bem feito, sim, mas não entrar nessa de perfeccionismo, porque nós simplesmente corremos o risco de ficar no mesmo lugar, sempre parados. Tem uma historinha que aconteceu na China antiga, aliás, que no estado de Song tinha um artesão muito bom. Ele era muito bom. E ele ficou muitos anos fazendo uma folha de figueira que ele queria presentear o governante local. Ficou anos e anos, quase 5 anos fazendo aquela folha. E ele fez a folha, mas ela ficou perfeita, era uma peça de artesanato. Ficou perfeita. Você colocando uma folha de figueira e aquela que ele havia feito, era impossível distinguir a verdadeira da falsa, daquela que ele havia feito. E aí o governante ficou muito contente, perguntou quanto tempo ele havia utilizado, né, fazendo aquela obra tão magnífica. Ele disse, olha, eu não sei exatamente, mas com certeza mais de 5 anos. Tem mais de 5 anos que eu trabalho nessa peça para que ela ficasse perfeita, dessa maneira, ao ponto de ser confundida com a original. E aí
o governante pagou a ele muito caro, aquele artesão, embora ele tivesse feito aquela peça para lhe presentear, mas o governante ficou tão satisfeito que lhe devolveu muito mais do que até o valor mesmo daquela peça. E aí, Leisi, um sábio, estava analisando e vendo, aliás, aquela situação e analisando, e aí, por fim, ele comentou: mas imagina se a natureza fosse gastar 5 anos cada vez que uma folha fosse surgir de uma árvore, a gente não teria o mundo tão dinâmico como tem. Assim é a vida. Shalom, até semana que vem, se Deus quiser. Contexto, toda quinta-feira no Jornal da Cidade pela TV Cultura Paracatu. Oferecimento: Escola Multitec Cursos e Treinamentos. Telefone 3671-5010.